Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó, capítulo 42. Na nossa vida existe o antes, mas também existe o agora. O antes de Jó, quando ele declara antes eu te conhecia de ouvir falar, revela que diante das coisas que viveu, das perdas que experimentou, ele não tinha uma clareza quanto a tudo isso. Esse antes de Jó era como um espelho que não refletia coisa alguma. Ele pesquisou, ele avaliou, ele olhou para dentro de si mesmo, ele ouviu os seus amigos. Mas o seu antes não era claro. Não era possível, diante de tanta informação e de tudo aquilo que ele fez, aplicar aquilo que sabia a uma situação real como a dele. E é isso que muitas vezes acontece com cada um de nós. O que falta para nós é aquele instante onde é possível conectar a informação que nós temos ao fato concreto que nós estamos experimentando. Quando Jó pergunta a Deus, e não é apenas uma pergunta, mas são várias em todo o seu livro, ele ouve apenas o silêncio. Até que depois de algum tempo, essa voz calada agora se torna a voz pronunciada. Só que Deus não afirma na sua resposta. Deus faz perguntas. E não é apenas uma pergunta, são várias perguntas. A maior parte dessas perguntas de Deus consiste em lembrar a Jó, esse homem que só tinha a informação e não conseguiu aplicá-la à realidade da sua existência. O trabalho de Deus foi lembrar, através das perguntas que fazia, a antiguidade de tudo que antecedia o próprio Jó. Ele diz assim: Jó, onde estava você quando eu lancei os alicerces do mundo? O convite dessa pergunta é para confiar, mesmo que não se entenda, mas lembrar-se das coisas que Deus fez e mais do que isso, lembrar da antiguidade de realidades que vem antes da nossa própria vida e de tudo aquilo que viermos a experimentar. Esse é o convite. Daí decorre a transição de Jó do antes para o agora. Agora os meus olhos te veem. Não os olhos de terceiros, não os olhos dos amigos, mas a experiência de alguém que de fato provou a presença de Deus na sua hora mais difícil. O olhar que parte daquela constatação de que eu nada sei mesmo dos mistérios da vida, mas eu posso observá-los com admiração, própria daquele que se sabe, posterior ao Deus que criou tudo o que existe. O caminho da fé não é um curso de final de semana. O caminho da fé é a passagem necessária desse antes para o agora.